Olá, queridos amigos, estamos mais uma vez aqui iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia. Nesta temporada, um novo assunto, uma nova ideia, uma nova proposta de caminhada, que é sobre as mulheres na Bíblia, o papel que cada uma delas desempenhou, o que cada uma delas fez para estar incluído no nome deste sagrado livro. Para isso, eu conto aqui com a presença de duas grandes mulheres. Agradeço a professora Maíla. Eu que agradeço estar aqui. Obrigada, professora Amélia. E eu que fico feliz de estar aqui. Todas elas mulheres de caminhada, de ensino bíblico, que estão sempre à frente, motivando, ensinando, porque só podemos entender o que nós estamos fazendo aqui se nós entendermos a proposta que foi entregue para esse povo de Deus. Então, eu vou pedir que nesse começo, para a gente poder sentir a linha do tempo, a evolução, que a gente faça uma pequena recordação, como a gente costuma sempre fazer, para situar cada um de nós. Eu vou pedir que, Maíla, você poderia fazer um retrospecto do que nós vimos no programa anterior? Então, as mulheres que nós vimos no programa anterior foram Dina e Tamar. Dina é uma filha, né, de Jacó. A gente lembra que Jacó teve então 12 filhos, com as duas mulheres que ele teve, que foram Lia e Raquel, e mais duas concubinas. E Dina é uma das filhas dele. Dina então vai entrar nesse contexto, e a história que nós lembramos dela foi que ela foi abusada, né? Ela foi tomada de maneira violenta dentro do contexto deles. Ela foi explorada sexualmente mesmo. E aí, naquela situação, o pai, Jacó, e os irmãos interferem e acabam tomando essa situação que ocorreu com Dina quase que para levar vantagem, porque fazendo o casamento dela com esse homem que a explorou, traria para o povo de Israel toda esse povo, essa força que vinha desse marido. Aí no momento a gente viu, né, o quanto que a mulher valia bem pouco. Ou seja, ela era quase que uma moeda de troca. Foi o que aconteceu com Dina. No texto de Tamar, ela se casa com um dos filhos de Judá, que era também filho de Jacó. Então ela era uma nora de Jacó. E o marido de Tamar morre, e morrendo ela não tem então herdeiros, ela não teve então a oportunidade de ter descendentes. O que Judá deveria fazer? Dar a ela um dos seus filhos, para que ele pudesse se juntar a ela, e os filhos que ele tivesse com Tamar pudesse então dar continuidade à família daquele marido que havia morrido. No entanto, Judá não faz isso. Passa-se os anos, o tempo, e ela vê que ele está enrolando ela e não dando a ela o direito de cumprir essa descendência, essa posteridade. Ela então arma uma situação em que ela se veste como se fosse uma prostituta. Judá, passando por ela na estrada, a toma e tem com ela um filho. E no momento em que eles descobrem que ela está grávida, o que Judá vai fazer? Vai denunciá-la como uma mulher que infringiu a lei, a viuvez, e desonrou a família. Só que, no entanto, ela acaba mostrando que aquele filho era do sogro, porque ela tem dele um anel, que foi uma garantia que ela tomou dele naquele momento. E é importante sempre deixar claro que todo esse contexto, o mais importante era a descendência. Então, não era nada imoral o que ela fez em relação ao sogro, mas o que ela queria única e exclusivamente? Um filho para continuar a descendência, porque a mulher realmente ela tinha essa função e importância. Sem esse filho, o nome do marido não existiria mais.
Então foram as duas mulheres que a gente viu no programa passado, Dina e Tamar. Ótimo, e nós vamos continuar com a outra história, porque nós estamos vendo o papel dessas grandes mulheres que entraram na história dessa formação do povo de Deus, e nós vamos entendendo o papel que cada uma delas desempenhou nessa história. Cada uma parecendo ser uma grande artífice, outras parecendo ser mulheres batalhadoras, outras mulheres de empenho, determinação, mas todas elas, no íntimo, estavam desempenhando uma vontade de Deus. Ali a gente sempre vê que Deus está conduzindo cada um desses desígnios. E nós vamos ver hoje, então, mais uma figura feminina, que é a história de Jocabede, que é a mãe de Moisés. Então eu vou pedir que vocês abram aí no livro do Êxodo, capítulo 2, vamos ler um pequeno trechinho que vai do versículo 1 ao versículo 10º. Aí nós vamos começar a falar dessa personagem e poder entender então o papel que ela desempenha para que Moisés venha libertar esse povo, né, que já está em situação de servidão total. Então, iniciando o nosso texto, vai dizer assim: certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pez, colocou dentro a criança e depois nos juncos à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observara o que iria acontecer. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu uma criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha do faraó lhe disse: leva essa criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. Essa é uma história que muitos de nós já conhecemos, né? Uma história de uma saga, parece um conto de fadas, mas a gente vê essa determinação do Senhor por trás de cada ato que a gente está vendo acontecer, né, Amélia? Como é que vai acontecer essa determinação de Jocabede se não fosse por inspiração divina? Então, para a gente entender qual é o papel da mulher, dessa mulher aqui, né, é muito interessante. No capítulo 1 fala que o faraó deu uma olhada e viu que esse povo estava crescendo demais. E ficou com medo e começa a prejudicar com trabalhos pesados para ver se o povo cria menos filhos. Não adianta, quanto mais oprime, mais filhos tem. Então eles ficam com medo porque ele mora dentro da cidade-estado. Aqui ali a cidade mais ou menos tem em torno de 1000 metros, onde tem um palácio, o templo dos deuses, e mora o faraó com a sua corte e alguns ricos. E o povo mora em volta da cidade, que é o povo que trabalha e sustenta toda a corte. Então aí ele viu que não tem jeito, ele manda que todo menino que nascesse tem que jogar no rio para morrer, tem que matar. Uhum. Aí você percebe que o faraó, ele é um deus, ele é dono da vida, ele determina quem vive, quem morre, ele que faz tudo. Então aí ela vê, quando nasce um menino, ela fala: não vou jogar não. Aí olha só a artimanha da mulher, ela prepara um cestinho, na linguagem moderna que está no texto, fala que ela afetou. A gente hoje compra um cestinho chamado Moisés para pôr os bebezinhos. Uhum. Né? Então, ela preparou de junco, preparou um cestinho. Ela sabia que certa hora do dia, a princesa, né, do faraó, ela ia no rio Nilo tomar banho. Então ela prepara tudo.
quando a menina, ela tem uma irmã que chama Miriam, que já é uma menina crescidinha, ela vai, fica ali na beirinha. Quando vê que a princesa entra na água e as amas foram andar por ali, ela solta o cestinho. E o bebezinho está chorando. E pena que não tem o nome da princesa. Que foi uma boa mulher. Ela viu aquele bebezinho, ela sabia que era filho de um dos hebreus, que o faraó tinha mandado jogar no rio para morrer. Ela fica com pena. A sua Bíblia falou para criar. A minha Bíblia que fala para amamentar. Então, a menina então fala assim, quer que eu vou buscar uma mulher lá para amamentar o menino? Ela fala, vai. Aí a mulher vem e ela fala, olha, toma conta dele para mim, amamenta, cria ele. A hora que desmamar, eu venho buscá-lo e vou te pagar muito bem. Olha a astúcia. A mulher, além de cuidar do filho, amamentar o filho, né? Ainda vai receber por isso. Então, ela infringiu a lei do faraó, a princesa infringe também porque vai levar. Aí fala então que ela vai levar, pega a criança, vai amamentar, vai cuidar. Acho que em torno de 4, 5 anos que a criança tem que desmama, aí ela entrega para a filha do faraó, que vai levá-la ao palácio. Vai ser criado como um faraó, né, esse Moisés, e ela dá o nome dele de Moisés, que significa eu tirei das águas. Muitas vezes a gente vê, Maíla, que infligir a lei, às vezes há um bem por trás disso, mas é preciso ter muita sensibilidade para se perceber isso, né? Quando a inflação da lei promove a vida, é um bom ato. Exatamente. Quando ela degrada a vida, é um ato que a gente deve desprezar, né? É o que acontece com a filha do faraó, Exatamente. Que ela promove a vida, né? É um princípio que a gente tem quando o direito e a justiça se opuserem, fique com o que é justo e não com o que é direito. Ou seja, aqui era a lei, o direito aqui que eu estou dizendo é a lei. Entre a lei e a justiça, às vezes você tem que optar pela justiça. E ser justa aqui é defender a vida. E Deus está do lado de quem defende a vida. E Deus vai fazer com que essa vida desse menino, Moisés, ela possa ser garantida. Ainda que as leis do faraó sejam leis de morte, sejam leis de opressão. Porque Deus é maior do que o faraó. Então, aqui, a mãe de Moisés, Jocabede, a irmã dele, Miriam, e a própria filha do faraó, além das parteiras, que a gente vai falar também, elas foram contra a lei, mas a favor da justiça, a favor da vida. E aí a gente pode fazer uma ponte, muitos anos depois, né, séculos depois, com o próprio Jesus. Porque Jesus usou muito bem isso. Muitas vezes ele infringiu a lei em favor da vida. E questionava isso. Colocava para que eles pensassem, é possível você deixar de fazer com que a vida seja promovida, ao invés disso você cumprir a lei? Eu estou acima da lei, porque Deus está acima dessa lei. Né? Então, é bonita a coragem que essa mãe de Moisés, ela tem, porque ela correu muitos riscos. Apesar de querer cumprir essa justiça, essa promoção da vida, ela podia ter perdido a vida dela, da filha e do próprio filho, do próprio menino, porque se o faraó soubesse de toda essa trama, né? essa artimanha que ela teve, o resultado poderia ter sido muito pior. Mas a confiança. Até porque no rio tinham muitas mulheres acompanhando o banho da princesa. Exato. Uma delas poderia ter delatado, poderia ter, né, contado a história. Mas a gente vai ver que hoje também é preciso perceber que as leis podem ser falhas, embora por trás de cada lei haja embutido um bom sentimento, quando ela não promove a vida, né? Exato. Então é preciso a gente observar, ter isso sempre como parâmetro, né? A igreja se baseia sempre nisso, porque as leis estão aí para serem amadurecidas e ajustadas ao longo do tempo, conforme a necessidade de cada sociedade, né? E é preciso para isso a gente perceber essa diferença, né? Porque a justiça, ela está
fincada, fundamentada em valores. Na promoção humana. A vida, o bem, né, a equidade, isso é a justiça no sentido maior. No entanto, as leis, elas estão aí para fazer cumprir essa justiça, mas muito ligada ao contexto, a cada povo. Então, por isso que a gente precisa ter essa capacidade de fazer sempre com que as leis realmente busquem esse princípio maior, né? Só queria trazer como informação, nós falamos então que a mãe de Moisés se chamava Jocabede, né? Mas de onde se tem esse nome dela? Porque nesse texto que você leu, de Êxodo 2, fala da mãe, da esposa de Levi, mas não se fala, então, uma descendente de Levi, mas não se fala do nome dela. O nome dela vai aparecer no livro dos Números, capítulo 26, versículo 59. E diz assim: a mulher de Arã se chamava Jocabede, filha de Levi, que lhe nasceu no Egito. Ela gerou para Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Então, aqui no livro dos Números, nós temos aí o nome de Jocabede, sendo mãe, então, de Arão, Moisés e Miriam. Aqui no texto que leu do capítulo 2, não fala nem o nome do pai. Também não. Fala uma filha, ele era da casa de Levi e casou com uma filha da tribo de Levi também. Isso, ela na verdade, a Jocabede, ela era neta de Levi, bisneta de Jacó, porque Levi era um dos filhos de Jacó. Então Jocabede era uma bisneta de Jacó e Moisés, Arão e Miriam, Tataranetos de Jacó. Exato. Que na realidade vai se tornar, depois que eu fiquei muito feliz de saber disso, Israel, né? Exatamente. Que vai dar origem à grande tribo dos israelitas, né? Que até então, hoje... Você percebe que tem uma linha, né? Que vai marcando toda essa história desses homens e mulheres. Porque, claro, aqui o nosso objetivo é falar das mulheres. Então, a gente tem lá Sara, Rebeca, Lia e Raquel, e agora Agar, e agora Jocabede, que vai dar a descendência aí com Moisés. Com Moisés para libertar o povo. Exato. E a partir daí vão vir outras grandes mulheres. Exato. Mas para a gente continuar entendendo essa história, eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos.